Como eu dizia no início dessa Santa Missa, nós estamos na segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje nos oferece um ponto de reflexão acerca da nossa vivência da fé. É apresentado dentro do Evangelho duas circunstâncias. Um pai que desesperadamente procura Jesus porque a sua filha tinha morrido. Mas quando se encontra com ele, ele se coloca confiante, né? Jesus pode realizar aquela obra de salvação na vida da sua casa, da sua família, de um modo particular na vida da sua filha. Em um outro evangelho, nós encontramos que aquela menina ela tinha 12 anos de idade. E por causa de uma doença, de uma febre, ela acabou vindo a óbito, né? Ela morreu. E Jesus estava caminhando em direção àquela jovem, né? Aquela menina que tinha morrido. No meio do caminho, uma grande multidão apertava Jesus. É interessante a gente perceber, dentro das diversas cenas e circunstâncias em torno de Jesus, que a sua fama se espalhava. As pessoas que iam atrás de Jesus tinham seus diversos motivos. Algumas, com sinceridade, se encontraram com Jesus, a salvação, mudaram a sua vida. Outros tantos queriam, talvez, um milagre, algo extraordinário que se realizasse na sua vida física, e muitos comprimiam Jesus. E, de repente, uma mulher que há 12 anos sofria de uma grande hemorragia. O tempo de sofrimento daquela mulher era a idade daquela criança, né? daquela jovem, 12 anos. Isso significa que a plenitude da vida daquela menina é também o tempo de sofrimento daquela mulher, né? que sofria com a hemorragia. E ela pensava, nessa grande multidão, seria impossível estar na presença de Jesus e falar com ele, mas eu sei que se eu tocar pelo menos na orla do manto, na parte mais extrema do seu manto, só de tocar naquele manto eu ficarei curada. Eu fico imaginando dentro dessa cena a grande multidão que comprimia Jesus, todos estavam em torno dele, todos queriam falar com ele, tocá-lo, e de repente todo o esforço que aquela mulher fez para tocar apenas o extremo, a extremidade do manto de Jesus. E ela consegue. Naquele mesmo momento em que ela experimenta tocar o manto de Jesus, ela sente uma força curadora. E ao mesmo tempo, Jesus sente também que dele sai uma força que foi capaz de tocar a vida de alguém. É interessante, né? O Evangelho nos fala dessas duas cenas, dessas duas realidades, e nós estamos aqui vivendo também a graça de viver o sacramento que toca a nossa vida com a sua força, uma força restauradora, uma força que é capaz de transformar a nossa vida. Não simplesmente estamos aqui para viver uma realidade superficial. Pelo contrário, a palavra de Deus toca a nossa vida de modo profundo e é capaz de, por meio do sacramento, tocar a nossa vida a tal ponto de mudar a nossa existência, a nossa vida humana. Naquele mesmo momento em que ela conseguiu tocar o manto de Jesus, Jesus voltou-se e ao ver aquela mulher, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Eu acho interessante essa expressão, dentro dos evangelhos, é uma das expressões que mais se repete, coragem. Em meio a tantas tribulações, turbulências que nós enfrentamos na nossa vida, Jesus é sempre para nós uma palavra que nos consola. Ele é a palavra que nos consola e ele diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher ficou curada e a partir daquele instante
ela passa a ter uma nova vida. Jesus continua o seu caminho e quando chega na casa daquele homem, ali estavam já os tocadores de flauta, fazendo os cânticos e a música funerária, né? A música fúnebre, né? Para prestar as homenagens àquela menina que tinha falecido. E Jesus, diante da multidão alvoroçada, ele diz: não fiquem desse jeito, porque a menina não está morta, ela está dormindo. Muitos começaram até a caçoar de Jesus, dizendo, ele não sabe o que fala, né? Ele acaba de chegar, não tem consciência do que ele está dizendo, mas na verdade Jesus vai lá no quarto, levanta a menina e ela então retoma a vida. Todos ficam maravilhados com as notícias que se espalharam naquela região. Nós também devemos, com a nossa vida, com a nossa fé, a partir do sacramento celebrado e recebido, precisamos anunciar as maravilhas do Senhor e tudo aquilo que Jesus realiza com o toque sacramental que ele realiza em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.